Minha esposa disse: "Você não é bonita o suficiente para vir comigo esta noite", depois de me lançar um olhar sério. Eu me contive para não discutir. Eu me contive para não chorar. Permaneci em casa e simplesmente assenti. Muito tempo depois de a porta da frente ter batido, continuei pensando naquela frase. Por um minuto inteiro, fiquei parada em frente ao espelho do corredor, me encarando. Meus cosméticos ainda estavam intactos. Minhas roupas e o delicado batom lilás que escolhi combinavam. Elegantes, mas sem ostentação. A luz fraca da lâmpada do corredor iluminava meus brincos de pérola. Eu me sentia decente e elegante, se não bonita. Não bonita o suficiente, disse ele, cortando tudo, meus anos de apoio, meu trabalho e minha dignidade. Martim e eu estamos casados há 35 anos. Juntos, criamos um lar cheio de filhos, literatura e risadas que, com o tempo, se estabeleceram em um ritmo. Talvez ingenuamente, pensei que ainda éramos uma equipe e que pelo menos tínhamos conquistado o respeito um do outro depois de todos esses anos. No entanto, percebi que algo havia mudado enquanto eu estava ali, de salto alto, com uma das alças já caindo do ombro. Silenciosamente, como poeira assentando até cobrir tudo, em vez de abruptamente. Martim não tinha sido mau o tempo todo. Ele não gostava de gritar. Nunca reclamava, raramente falava alto e nunca perdia a paciência. Mas seus elogios diminuíram com o tempo. Seu olhar parou devagar. Os pequenos toques, como uma mão na minha lombar ou um beijinho rápido na bochecha, desapareceram sem que nenhum de nós percebesse quando cessaram. Presumi que tivesse a ver com as crianças, as rotinas e os anos. Acreditei estar sendo compreensiva e pragmática. Não esperava desprezo. Revi minha imagem enquanto tirava os sapatos e pegava minha bolsa, que ainda estava fechada. Lembro-me de ter conhecido Martim em um seminário quando eu tinha 28 anos. Ele adorou o fato de eu ser a mulher mais perspicaz da sala e de eu ter fogo nos olhos. Lembro-me de como ele me olhou na época, como se tivesse conquistado alguma coisa. Agora ele me tratava como se eu fosse algo pelo qual ele precisasse se arrepender. Desliguei a panela elétrica e fui para a cozinha. Agora, o assado que eu havia preparado estaria frio. Era para ser uma refeição quentinha para nós voltarmos para casa depois do evento. Cobri delicadamente as laterais e coloquei na geladeira. Cobrir o purê de batatas, lavar as taças de vinho e dobrar os guardanapos me pareceu robótico, como se eu estivesse me vendo realizar os rituais de uma noite que nunca aconteceu. Minha filha Júlia me mandou uma mensagem às 20h12 para perguntar como foi o evento. O novo empregador foi apresentado a você pelo papai? Olhei para a mensagem. Não sabia como responder. Não porque estivesse sem palavras, mas sim porque digitar a verdade parecia pouco, íntimo demais e constrangedor demais. Eu não queria que a Júlia sentisse pena de mim. Respondi: ele foi sozinho. Não tive vontade. Posso ter mentido para me proteger, mas foi a primeira vez que menti. Ainda não tinha certeza. Com meu vestido ainda no lugar, minha maquiagem ainda linda e meus brincos ainda balançando suavemente a cada respiração, peguei um copo d'água e me sentei à mesa da cozinha. Pensei quando a cadeira de Martim, que estava desocupada à minha frente, se transformou em mobília. Em que ponto havíamos nos transformado em algo de que ele pudesse se envergonhar? Naquela noite, eu não chorei. Depois, não. Não quando ele voltou para casa horas depois, cheirando a perfume caro e uísque, e jogou as chaves descuidadamente no balcão. Ele permaneceu em silêncio sobre o incidente. Não falou sobre a refeição, as pessoas que conheceu ou o discurso que fez. Não mencionou que sentiam minha falta. Permaneceu em silêncio. Ele simplesmente perguntou: por que você ainda está acordado, enquanto continuava sentado à mesa no escuro, me encarando. Depois de um longo olhar para ele, eu disse: sem motivo. No entanto, algo mudou dentro de mim durante aquele silêncio. Mesmo sem ter consciência disso na época, aquele momento silencioso e cruel marcaria o início de tudo. Conte-nos de onde você está assistindo na seção de comentários antes de começarmos. Para histórias mais impactantes, lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever. Algo mais existia antes de tudo isso, antes da humilhação silenciosa, dos comentários gélidos e da quietude. O amor estava presente, junto com o calor e o riso. Ou algo que eu pensava ser amor, pelo menos.
É fácil desconfiar das próprias lembranças e voltar e questionar tudo. Mas, como importava, me esforço para me apegar ao que sei ser verdade. Eu era importante. E acredito que Martim compartilhava dessa crença naqueles primeiros anos. Aos 27 anos, conheci Martim. Ele era gerente júnior de vendas de uma empresa de software de médio porte, e eu tinha começado recentemente a lecionar literatura em uma escola de ensino médio em Raleigh. Ele chegou para apresentar um novo software educacional que a diretoria da escola estava pensando em implementar. Era um homem adorável que parecia se lembrar do nome de todos e pronunciá-lo corretamente. Ele perguntou sobre meu livro favorito depois de saber que eu era professora de inglês. Ele perguntou: então você gosta de mulheres que sabem o seu valor? Quando mencionei Jane Eyre. Eu sorri com essa frase naquela época. Parece que veio de outra existência agora. Namoramos rapidamente. Não preciso de tempo para me decidir, Martim gosta de declarar. Depois de 11 meses, nos casamos. Embora não tenha sido um casamento luxuoso, foi feliz. Rimos até meia-noite, bebemos champanhe barato demais e dançamos no jardim da minha mãe sob luzes de fada. Sempre que estávamos entre pessoas, ele acariciava a parte inferior das minhas costas como se estivesse feliz por estar perto de mim. Esses toques são o que eu lembro. Eles já tiveram um significado. Juntos, criamos uma vida em uma pequena casa com tinta descascando e um jardim que nunca estava completamente livre de ervas daninhas. No entanto, estávamos contentes. Eu achava que estávamos, no entanto. Eu preparava a comida. Ele tinha um emprego. Ele escrevia relatórios enquanto eu avaliava os trabalhos, tarde da noite. Ele lia em voz alta trechos dos trabalhos dos meus alunos só para rir das passagens engraçadas. Parecíamos uma equipe para mim. Estávamos criando o Wayne, de 31 anos, e a Julia, que agora tem 34. Para mim, pelo menos, eles eram o centro do mundo. Martim costumava me levar a todos os eventos e jantares de negócios da época. Eu era sua confidente e acompanhante. Ele sussurrava piadas no meu ouvido e segurava minha mão por baixo da mesa. Depois de voltar para casa à tarde, escovíamos os dentes e relembrávamos a noite. Ele comentava coisas como: sorte que você é mais inteligente do que eu, ou você lidou com aquela conversa melhor do que eu jamais conseguiria. Parecia uma colaboração, respeito e carinho mútuo. Quando reflito sobre aqueles momentos, questiono se eram genuínos ou meras declarações que ele acreditava que deveria fazer na época. Será que ele se cansou de atuar ou eu simplesmente deixei de ser alguém que ele admirava? Quando completei 50 anos, oferecemos um jantar para os colegas dele. Fiz frango com limão e alecrim e arrumei a mesa com a nossa louça de casamento. Usei um vestido azul envelope que Martim tinha escolhido para mim no meu aniversário. Ele me disse que eu estava radiante. Lembro-me de como ele mantinha a mão na minha cintura enquanto andávamos pela sala. Naquela noite, me senti vista, valorizada, desejada. Não durou. Lenta e sutilmente, as coisas mudaram. Os elogios tornaram-se menos frequentes. Os convites pararam de chegar. Quando eu perguntava por que ele não queria que eu fosse a um evento específico, ele dizia: você não ia gostar ou é só uma questão de trabalho, nada de especial. Mas era especial. Era uma parte da vida dele na qual ele não me queria mais. No começo, não resisti. Disse a mim mesma que estava tudo bem, que eu estava cansada de qualquer maneira. Tinha um livro para terminar, trabalhos para corrigir, compras para comprar. Inventei desculpas para ele e para mim. Olhando para trás, vejo como facilitei as coisas para ele. Não questionei o turno. Não protestei quando ele começou a chegar mais tarde em casa. Achei que se eu lhe desse espaço, se não me apegasse nem reclamasse, ele voltaria. É o que dizem, Hawkins, certo? Amar significa dar espaço para alguém respirar. Mas, às vezes, amar significa perceber quando alguém está fechando a porta lentamente na sua cara e denunciá-lo antes que ela se feche com força. Eu ainda acreditava que estávamos juntos nessa, que talvez fosse apenas uma temporada, uma fase. Eu não via aquilo como realmente era, o começo do fim da nossa parceria e o começo de eu aprender a viver à sombra de um homem que havia se esquecido do que me tornava bonita. Mas eu me lembrava. Não de uma vez e não com clareza, mas eu me lembrava. E foi aí que tudo começou a mudar.
Não foi um momento dramático, nem uma discussão enorme ou um insulto cruel gritado do outro lado da sala. Não. O primeiro sinal de alerta foi silencioso, pequeno, talvez esquecível se eu deixasse. Mas ele se alojou no meu peito e, por mais que eu tentasse ignorá-lo, ele permaneceu lá. Um único momento que insinuou uma verdade mais profunda que eu não estava pronto para encarar. Era um jantar de networking, um dos últimos que participei com Martin. A empresa dele tinha acabado de fechar um cliente importante, e o evento seria realizado em um elegante terraço no centro da cidade, o tipo de lugar com iluminação suave, ternos elegantes e o tilintar suave de copos caros. Passei a tarde me arrumando. Usei um vestido verde escuro, aquele que Martin costumava dizer que destacava meus olhos. E enrolei o cabelo. Até passei na loja de departamentos para comprar um batom novo. Eu queria parecer elegante, confiante. Queria que ele se orgulhasse de me ter ali. Quando chegamos, ele assumiu seu tom profissional quase que instantaneamente e confiante, charmoso, rindo facilmente com os funcionários mais novos, apertando as mãos dos executivos mais experientes. No início, fiquei por perto, oferecendo sorrisos educados e deixando-o guiar as conversas. Então chegou o momento que nunca me abandonou. Estávamos com um grupo de 4 pessoas, alguns recém-contratados e Greta Monroe, a vice-presidente na época. Ela era uma força da natureza, alta e equilibrada, com uma voz que fazia as pessoas pararem de falar e ouvirem. Alguém perguntou a Martin há quanto tempo estávamos casados, e ele riu, com um riso leve e indiferente, e disse: há muito tempo para contar. Todos riram sem graça. Então Greta, tentando recuperar o tom, perguntou: e o que você faz, Karen? Antes que eu pudesse responder, Martin interrompeu: ela dá aulas em meio período agora, principalmente como voluntária. Sabe, se mantém ocupada. E, sem mais nem menos, ele se virou para outra pessoa, mudando o rumo da conversa para as projeções de negócios para o próximo trimestre. Fiquei ali, paralisada por um segundo. Minha boca estava ligeiramente aberta, não o suficiente para falar, apenas o suficiente para deixar entrar o ar que eu precisava de repente. Eu lecionava há mais de 3 décadas. Já havia presidido departamentos. Mentora jovens professores, ajudado a construir programas e até contribuído para o desenvolvimento curricular. Mas, naquele momento, eu não era uma professora. Eu não era igual a ele. Eu era apenas alguém que se mantinha ocupada. Greta me olhou por um instante, mais longo do que o necessário. Havia um vislumbre de algo em sua expressão, pena, talvez, ou reconhecimento. Ela disse: bem, esse costuma ser o trabalho mais importante, antes de ser arrastada para outra conversa. Apreciei o esforço dela, mas o estrago já estava feito. Tentei me livrar disso. Sorri e acenei com a cabeça durante a noite. Cheguei a elogiar os sapatos de alguém só para me sentir parte de algo, mas por dentro eu estava desmoronando. Quando chegamos em casa, não disse nada. Eu queria. Quase disse. Fiquei no banheiro, limpando a maquiagem, observando meu reflexo, ensaiando as palavras na minha cabeça. Por que você disse isso? Por que você me fez sentir pequena? Mas eu não disse nada. Na manhã seguinte, ele agiu como se nada tivesse acontecido. Preparou café, me deu um beijinho rápido na bochecha e saiu porta afora com a pasta e a confiança intactas. Sentei-me à mesa da cozinha com uma dor crescente no peito. Foi nesse momento que percebi que algo havia mudado, não apenas nele, mas em mim. Parei de ser vista, não apenas pelo mundo, mas pela pessoa em quem eu mais confiava para me ver. E pior, comecei a acreditar que não precisava ser vista, que estava tudo bem me encolher, ficar quieta, deixar que ele me tirasse da história que ele contava sobre a nossa vida. Mas não estava tudo bem. E naquela noite, naquele momento em que fui ignorada, minimizada, apagada, foi a primeira vez que senti a rachadura sob a superfície. Seriam necessárias muitas outras rachaduras para quebrar a fundação, mas aquela foi a primeira. E mesmo que eu a tenha enterrado profundamente, nunca a esqueci, porque foi nessa noite que percebi que estava lentamente me tornando invisível no meu próprio casamento. Depois daquela noite no terraço, algo mudou em mim. Não contei nada ao Martin. Não naquele momento. Disse a mim mesma que não valia a pena lutar, que ele provavelmente não queria dizer nada com aquilo. Mas a dor persistia.
Não apenas no meu peito, mas nos momentos de silêncio que se seguiram. É estranho como a ausência de algo, atenção, cuidado, carinho, pode ser mais alta do que qualquer grito. Foi assim que tudo começou. Não com raiva ou traição, mas com um apagamento lento e constante. Nas semanas seguintes, Martim se tornou mais distante. Não fisicamente, ele ainda estava lá, ainda sentado no sofá todas as noites, ainda tomando café no mesmo lugar à mesa da cozinha. Mas o calor que costumava viver em seus olhos quando ele olhava para mim havia desaparecido. Os pequenos gestos, aqueles que você nunca pensa em nomear até que desapareçam, desapareceram. Ele parou de perguntar como tinha sido meu dia. Parou de parar para ouvir a resposta se eu contasse mesmo assim. Lembro-me de uma manhã em que estava na cozinha segurando duas gravatas, uma azul marinho com finas listras prateadas, a outra de um vermelho escuro sólido. Perguntei, qual você deve usar hoje? Ele nem tirou os olhos do celular, apenas murmurou, importa, e foi para o escritório. Fiquei olhando para as gravatas em minhas mãos por um minuto inteiro antes de guardá-las. Não era por causa das gravatas. Nunca é. Ele costumava chegar em casa e me cumprimentar com um beijo, um comentário, uma piada sobre o seu dia. Agora, ele entrava falando ao telefone e ficava assim até o jantar. Se eu tentasse conversar, ele levantava um dedo, não para me calar rudemente, mas como se eu fosse uma secretária interrompendo algo urgente. Era sutil, profissional e devastador. Lembro-me de dobrar roupa suja num domingo quando ele entrou no quarto. Eu tinha acabado de lavar e passar as camisas dele, arrumado tudo por cor, como sempre fazia. Olhei para cima e sorri, esperando que ele notasse. Ele não percebeu. Ele simplesmente pegou o controle remoto e ligou o noticiário. Fiquei ali sentada, segurando um par de meias dele, e senti a dor aguda da invisibilidade. Nossas conversas se tornaram logísticas. Que horas o encanador vem? Você marcou o dentista para o Ent? Estamos sem azeite. Acabaram-se as conversas calorosas e sinuosas sobre livros, filmes ou até mesmo fofocas da vizinhança. E quando eu tentava trazer aqueles momentos de volta, mencionando um romance que li ou como o filho de Júlia tinha me desenhado como um super-herói, ele assentiu educadamente, mas eu percebi que sua mente estava em outro lugar, geralmente no celular. Comecei a me sentir como uma hóspede na minha própria casa. A casa era a mesma, mas o ar parecia mais frio. Eu acordava cedo para preparar o mingau de aveia favorito dele com canela e nozes, e ele pegava uma barra de proteína na saída. Parei de colocar canela. Parei de fazer mingau de aveia. Comecei a comer sozinha. À noite, sentávamos no mesmo sofá, mas a quilômetros de distância. Ele assistia a esportes ou mexia no celular. Eu tricotava ou lia. Às vezes, eu tentava comentar alguma coisa só para sentir uma faísca, aquele quarterback parece com sua prima Dawn. Ele assentia, mal prestando atenção. Certa vez, perguntei, você sente falta de quando a gente conversava por horas? Ele me olhou, confuso. A gente ainda conversa, não é? E naquele momento, percebi o quão profundamente ele ignorava a distância entre nós. Ele não era cruel. Ele não estava bravo. Isso poderia ter sido mais fácil de lidar. Pelo menos eu poderia lutar. Mas o que você faz quando alguém para de te ver? Quando você se torna parte da mobília, algo útil, familiar, mas secundário. Pior ainda, comecei a internalizar isso. Questionei minha aparência, minha idade, meu valor. Comecei a dispensar completamente a maquiagem. Usei roupas simples, não porque não me importasse, mas porque parecia que ninguém mais se importava. Parei de me expressar em jantares de família, parei de dar conselhos, parei de rir alto. Parecia que cada parte de mim que costumava ocupar espaço estava sendo gentilmente deixada de lado. É assim que se parece a erosão emocional, não um maremoto, mas um vazamento lento que te esvazia pedaço por pedaço até que você se torne apenas uma casca à beira da sua própria vida. E, na época, eu não percebi o quão perigoso aquele silêncio dentro de mim havia se tornado. Eu só sabia que estava encolhendo, e ele nem percebia. Existe um tipo especial de dor que vem da humilhação. Não o tipo que rompe durante uma discussão, barulhenta e dramática. Estou falando do tipo silencioso, o tipo que te pega desprevenido, que ninguém mais vê como cruel, exceto você. O tipo que reescreve como você se vê em apenas alguns segundos.
Aconteceu numa noite de sábado, cerca de 2 anos depois daquele jantar no terraço. Martim tinha acabado de receber um prêmio regional de vendas. Sua empresa estava oferecendo um banquete formal para comemorar. O evento seria no Marriott, no centro da cidade, traje social formal, jantar com buffet, discursos. Ele não tinha me convidado. Quando perguntei o porquê, ele me deu uma resposta ensaiada: é mais para equipes internas, só coisas chatas de trabalho. Você não se interessaria. Assenti, fingindo que não doeu. Mas Júlia, nossa filha, soube do banquete por meio de uma amiga em comum e me ligou, surpresa. Você não vai com o papai? É uma noite bem especial para ele. Eu menti. Disse que estava resfriado. Disse que o incentivei a ir sozinho, mas, por dentro, eu estava doendo. Lembrei-me de ter participado de eventos semelhantes no passado, quando ele costumava sorrir para mim do outro lado da sala e se gabar de como eu editava seus discursos. Senti falta de fazer parte do mundo dele. Senti falta de ser apresentado como alguém que importava. Naquela noite, decidi, talvez tolamente, aparecer. Não pretendia invadir o banquete nem fazer uma cena. Só queria vê-lo. Vesti-me cuidadosamente com uma blusa de seda preta e uma saia cinza escuro que não usava há anos. Enrolei o cabelo e me maquiei com dedos trêmulos. Eu não estava ali para confrontá-lo. Só precisava me lembrar de como era estar em uma sala onde as pessoas sabiam meu nome. Cheguei cedo ao hotel, parada no corredor perto do salão de baile. Não entrei. Fiquei parada ao lado de um vaso alto de orquídeas artificiais, segurando uma bolsa de mão da qual não precisava, fingindo verificar meu celular. Eu o vi antes que ele me visse. Ele estava parado perto da entrada, rindo com 2 homens mais jovens de terno. Ele parecia bem confiante, elegante. E então sua chefe, Greta Monroe, se aproximou. Eu a ouvi dizer: "A Karen vem?" Eu esperava finalmente encontrá-la novamente. Faz séculos. Martim deu um sorriso forçado e respondeu: "Ah, ela não se sente mais confortável com esses eventos. Você sabe como as mulheres ficam." Sua voz tinha aquele tom leve e indiferente, o mesmo que ele usava para explicar pequenos inconvenientes. O rosto de Greta se contraiu. Ela sentiu lentamente e depois se virou para falar com outra pessoa. Minha garganta secou. Você sabe como as mulheres ficam. Senti o sangue subir aos ouvidos. Não era só uma mentira. Era um insulto, uma minimização. Eu não estava em casa com gripe. Eu não tinha me afastado daqueles eventos. Eu tinha sido expulsa. E agora ele estava enquadrando a situação como se eu fosse o problema, como se eu tivesse desaparecido e ele tivesse se revivido, como se eu fosse frágil demais, exigente demais, constrangedora demais para estar ali. Virei-me para ir embora. Minhas mãos tremiam quando saí para o ar fresco. Caminhei até o estacionamento e sentei-me no carro com a cabeça apoiada no volante. Não chorei. Não a princípio. Fiquei atordoada demais. Não sabia o que doía mais, a mentira ou a facilidade com que ele a contava, o quão à vontade ele se sentia reescrevendo a verdade na frente de pessoas que um dia me respeitaram. Quando as lágrimas finalmente vieram, foram lentas e silenciosas. Senti-me humilhada, não porque o mundo tivesse zombado de mim, mas porque o homem que eu havia apoiado por décadas me apagou, e fez isso com um sorriso. Quando cheguei em casa, fui direto ao banheiro e tirei a maquiagem. Olhei para o meu rosto no espelho, o mesmo rosto que eu tinha quando ele me chamou de radiante anos atrás. Os mesmos olhos, o mesmo sorriso, só que mais apagado agora. Não pela idade, mas pelo cansaço. Sussurrei para mim mesma: você não é invisível, embora parecesse mentira. Naquela noite, algo se partiu. Não ruidosamente, não como uma porta batendo ou vidro estilhaçado, mas algo dentro de mim se mexeu. Uma fratura na base de como eu o via e, talvez pela primeira vez, de como eu me via. Depois do incidente do banquete, algo endureceu dentro de mim. Não gritei. Não confrontei Martim quando ele chegou tarde em casa, cantarolando casualmente para si mesmo enquanto colocava seu prêmio na lareira, sem dizer uma palavra sobre a noite. Ele olhou para mim sentada no sofá, deu um meio sorriso e disse: "Noite longa." Você não teria gostado. Concordei.
Imaginei que ele não tivesse notado a mudança no meu tom de voz, ou, se notou, não se importava. Gostaria de poder dizer que fiz uma mala e fui embora dramaticamente. Mas não foi assim que aconteceu. Quando você constrói uma vida em torno de alguém, um lar, rotinas, agendas compartilhadas, laços familiares, você não vai embora simplesmente. Você começa a desaparecer aos poucos, pedaço por pedaço, da vida que um dia ajudou a criar. No começo, simplesmente parei de perguntar. Parei de perguntar sobre seus eventos de trabalho. Parei de perguntar se ele precisava de ajuda com alguma coisa. Parei de verificar. Eu ainda cozinhava, limpava, administrava contas e me lembrava de aniversários. Mas, emocionalmente, comecei a regredir. Marty mal notava. Se notava, confundia com o envelhecimento. Ele provavelmente pensava que eu estava me acomodando em uma versão quieta e aposentada de mim mesma. Mas eu estava de luto pelo casamento que eu pensava que tínhamos, de luto pela mulher que eu costumava ser quando me sentia amada, necessária e visível. Comecei a dormir no quarto de hóspedes, alegando dores nas costas por causa do colchão velho. Ele não protestou. Ele gostava de se esparramar de qualquer maneira, disse ele. A verdade era que eu não suportava me deitar ao lado de alguém que um dia me adorou e agora mal olhava na minha direção. Não havia mais intimidade, nem mesmo aquela construída com base na familiaridade. Júlia percebeu que algo estava errado. Durante um brunch de domingo, ela se inclinou e sussurrou: "Mãe, você está bem?" Olhei para ela, dei um sorriso forçado e disse: "Só estou cansada." Era verdade, mas não do tipo que ela entendia. Eu estava cansada de lutar por espaço, cansada de fingir ser útil só para me sentir vista, cansada de esperar que ele percebesse que eu estava desaparecendo lentamente. Certa noite, depois de limpar a cozinha sozinha novamente, sentei-me com um álbum de fotos. Era um dos mais antigos, com páginas amareladas e cantos amassados. Folhei fotos nossas caminhando pelas Rocky Mountains, dançando descalços em casa, sentados com as crianças no Halloween com fantasias divertidas. Em todas as fotos, a mão de Martim repousava no meu ombro ou nas minhas costas. Seu sorriso era largo, o meu ainda mais largo. Olhei para uma foto nossa em Paris, 20 anos atrás. Ele me beijava na bochecha enquanto eu ria, segurando uma baguete como um troféu. Sussurrei para a mulher na foto: "O que aconteceu com você?" Mas eu já sabia que ela não tinha ido embora. Ela desapareceu. No dia seguinte, abri um caderno novo e comecei a escrever. Nada dramático, apenas pequenas coisas, lembranças, frustrações, citações que eu gostava, nomes de pessoas que me faziam sentir valorizada. Pela primeira vez em anos, escrevi para mim mesma não listas de compras ou lembretes, mas reflexões. Não era um plano. Ainda não, mas era um começo. Marty não notou o caderno. Não perguntou por que eu passava mais tempo na varanda ou por que voltei a usar brincos. Não perguntou por que eu saía para longas caminhadas e voltava mais tranquila, mas de alguma forma mais leve. Então, uma noite, fomos convidados para um jantar no bairro. Nada chique, apenas uma pequena reunião com casais que conhecíamos há anos. Eu disse ao Martim que não queria ir. Ele pareceu surpreso. "Você sempre vai a esses lugares." "Não mais", eu disse. Ele franziu a testa. "Por quê?" "Não quero ficar sentado em frente a pessoas que me perguntam o que você faz enquanto fingem não se lembrar de que eu também já fui alguém." Ele não respondeu, apenas piscou e disse: "Como quiser." Então, fiquei em casa. Acendi uma vela, me servi de uma taça de vinho e toquei os velhos discos de jazz que amávamos. Sentei-me sozinho à mesa, não em tristeza, mas em silêncio. E pela primeira vez em anos, o silêncio não parecia um castigo. Parecia espaço. Todos presumiram que eu tinha acabado, que eu tinha sumido no fundo, permanentemente passiva. Mas algo dentro de mim, algo que eu pensava ter desaparecido, se agitou. Eu não tinha acabado. Eu não estava quebrada. Eu não estava com raiva. Eu estava esperando. E nessa espera, algo poderoso estava despertando. O fundo do poço não veio de uma só vez. Chegou silenciosamente, como uma névoa se instalando lenta, desorientadora e quase invisível até se espalhar por toda parte. Não foi um colapso.
Não foram gritos, pratos quebrados ou malas na varanda. Foi um momento de completa quietude em que percebi que havia me perdido, e ele nem tinha percebido. Era uma tarde de quarta-feira no final de outubro. O ar estava fresco e as folhas estalavam sob meus pés enquanto eu caminhava pelo bairro, tentando sentir alguma coisa. Eu tinha começado a fazer longas caminhadas, não por saúde, mas para escapar. Eu precisava do movimento. Eu precisava ficar longe daquela casa, das paredes que antes continham risos, mas agora ecoavam com silêncio. Naquele dia, caminhei mais do que o habitual. Não olhei as horas. Nem levei meu celular. Acabei em um pequeno parque perto dos limites da cidade. Havia um banco perto de um lago, tinta velha descascando, esquecida. Sentei-me e observei alguns patos deslizando sobre a superfície. E, por algum motivo, comecei a chorar. Nem um soluço, nem um gemido, apenas lágrimas escorrendo pelo meu rosto sem alarde. Eu não sabia o que desencadeou aquilo. Talvez tenha sido o silêncio. Talvez tenha sido a paz. A percepção de que aquele parque, aquele momento, era o mais visto que eu já havia sentido em anos. Ninguém ali esperava nada de mim. Ninguém me olhou como se eu estivesse desaparecendo. Ninguém me dispensou com um olhar ou me apagou com um sorriso educado. Eu simplesmente estava lá. E, de alguma forma, aquilo era mais reconfortante do que qualquer coisa na minha própria casa. A pior parte não era me sentir sozinha. Era perceber que me sentia mais sozinha sentada em frente ao meu marido todos os dias do que naquele banco de praça com estranhos passando. Foi naquele momento que soube que tinha chegado ao fundo do poço, não porque estivesse quebrada, mas porque não reconhecia mais a vida que havia construído durante décadas. Quando finalmente voltei para casa, a casa estava mais fria, não fisicamente, mas emocionalmente. Era o dia de folga do Martim. Ele estava no escritório, como sempre, em uma videochamada. Fiquei parada na porta por um momento, observando-o. Ele não me viu. Não parou. Nem me ouviu entrar. Fiquei ali parada como um fantasma, e ele nem percebeu. Mais tarde naquela noite, preparei o jantar, frango marsala, o prato favorito dele. Não sei porquê. Talvez uma parte de mim esperasse que ele se lembrasse de alguma coisa, que desse uma mordida, olhasse para cima e dissesse: "Você costumava fazer isso quando nos casamos." Mas não fez isso. Comeu distraidamente, mexendo no celular entre as mordidas. Quando perguntei como estava, ele disse: "Ótimo", e voltou para o artigo que estava lendo. Foi naquela noite que parei de pôr 2 lugares à mesa. Depois do jantar, sentei-me na sala e abri um livro no qual não conseguia me concentrar. Martim ligou o noticiário. O volume estava alto demais. Pedi para ele abaixar o volume. Ele baixou, por pouco. Então, murmurou: "Você anda tão sensível ultimamente." Olhei para ele. Olhei de verdade. "Não estou sensível", eu disse. "Estou me afogando." Ele piscou para mim. "O quê?" "Nada", respondi. E eu falei sério. Porque se explicar para alguém que já decidiu não te ouvir é como gritar para um desfiladeiro e esperar que ele responda. Mais tarde naquela noite, fui ao banheiro e olhei para o meu reflexo novamente. Não para arrumar o cabelo, passar creme ou arrumar o rosto, só para me ver. Meus olhos estavam cansados. Minha pele parecia opaca. Havia linhas finas ao redor da minha boca que eu não tinha notado antes. Eu não me sentia velha. Eu me sentia apagada. Passei os dedos pelos cabelos e sussurrei: "É isso?" Apaguei a luz, sentei-me na beira da banheira, no escuro, e simplesmente respirei. Por quase 1 hora, sem pensamentos, sem planos, apenas eu e o zumbido silencioso de uma casa na qual eu não me sentia mais em casa. O fundo do poço não era uma crise, era aceitação. O momento em que percebi que esperar que ele me visse, me amasse, me escolhesse novamente estava me matando lentamente. Naquela noite, não tomei uma decisão. Não jurei vingança nem prometi transformação. Apenas admiti a verdade: eu tinha ido embora, e ninguém tinha percebido. Mas, no fundo daquele silêncio, soterrado pela tristeza, pela resignação, pelo pesar, algo minúsculo brilhou, uma faísca que eu não sentia há anos. Era tênue, frágil, mas era minha.
E isso significava que eu ainda não tinha terminado. Às vezes, as pequenas coisas se tornam as mais importantes não porque sejam chamativas ou dramáticas, mas porque lançam uma luz suave sobre tudo o que você tem tentado não ver. Aconteceu enquanto eu estava reorganizando o armário do quarto de hóspedes. Eu estava tentando me manter ocupada, preenchendo meus dias com tarefas pequenas e administráveis que tornavam o silêncio menos sufocante. O armário tinha virado uma bagunça com o passar dos anos, cheio de caixas velhas, malas de viagem e papéis empoeirados. Eu não tinha motivo algum para limpá-lo, mas é isso que acontece no fundo do poço. Faz você ter desespero por controle sobre qualquer coisa, até mesmo sobre a localização de casacos de inverno velhos. Encontrei o envelope em uma caixa de arquivo etiquetada como a Martim Trabalho. Estava espremido entre uma pilha de formulários de imposto de renda e uma pasta de folhetos antigos, um envelope branco simples, sem lacre, endereçado com uma caligrafia familiar, Martim e Karen. Parei. Meu nome não aparecia ao lado do dele havia anos. Não mesmo. Deslizei o papel para fora, desdobrando-o cuidadosamente. Era uma carta, escrita à mão, datada de quase 6 anos antes, de Greta Monroe. Reconheci a assinatura dela imediatamente. Ela era chefe dele, a mesma que perguntara por mim no banquete, aquela a quem ele dispensou com: "Você sabe como as mulheres são." Li devagar: "Martim, queria apenas expressar minha gratidão novamente pela sua excelente apresentação na sexta-feira passada." Vários clientes mencionaram especificamente o quão impactante e concisa foi sua mensagem, uma prova de comunicação sólida e edição cuidadosa. Sei que Karen contribuiu para a versão final, e isso ficou evidente. Por favor, agradeça a ela por mim. Ela é uma mais-valia não só para você, mas para toda a nossa equipe. Espero vê-la no próximo evento. Atenciosamente, Greta. Li a carta novamente. E depois novamente. Minhas mãos tremiam não de raiva, mas da onda avassaladora de algo que eu não sentia há muito tempo: validação. Eu o ajudei a escrever aquele discurso. Eu me lembrava claramente daquela noite. Ele estava travado. Os pontos não fluíam e sua conclusão não se encaixava. Passei 4 horas sentada com ele à mesa de jantar, editando linha por linha, remodelando a narrativa. Ele a entregou naquela semana, mal me mencionou de passagem quando voltou, dizendo apenas: "Correu tudo bem." Mas Greta tinha notado. Ela sabia. Ela me viu. Foi a primeira vez em anos que vi uma prova escrita de que eu ainda tinha valor, não como esposa, anfitriã ou figurante em declínio, mas como parceira, colaboradora, uma mulher com talento e voz. E Martim tinha guardado tudo isso no armário. Sentei-me no chão, segurando a carta contra o peito. Eu ainda não estava com raiva. Nem surpresa. Estava apenas devastada com a descuidada com que ele descartara algo tão significativo. Ele poderia ter me mostrado. Poderia ter dito: "Obrigada." Ela percebeu. "Você é importante." Mas não o fez. Ele a arquivou como se não significasse nada, porque, para ele, talvez significasse. Ou talvez reconhecer isso significasse reconhecer o quanto eu o ajudei e o quanto ele passou a depender da mesma mulher que agora tentava apagar. Coloquei a carta na cama e a encarei por um longo tempo. Pensei em todas as maneiras como ele me fez sentir pequena, em todas as vezes que ele se destacou sem mim, levando crédito por coisas que ajudei a moldar não apenas apresentações de trabalho, mas nossa família, nossa casa, nossa vida. Eu havia editado mais do que discursos. Eu havia editado, suavizado suas arestas, coberto seus erros, ajudado a brilhar. E agora, ali estava, em tinta, a prova. Não que eu precisasse, mas, meu Deus, como era bom tê-la. Naquela noite, não contei a ele que o encontrei. Não mencionei o assunto nem o deixei em algum lugar para ele encontrar. Coloquei-o de volta no envelope e o guardei na gaveta da minha mesa, não como munição, mas como prova. Não para ele, para mim. Tornou-se um ponto de virada não porque mudou a maneira como ele me tratava, mas porque mudou a forma como eu me via. Eu não estava louca. Eu não estava sendo sensível. Eu não estava imaginando o apagamento. Eu tinha sido invisível na história dele, mas não na verdade. E com essa percepção, a parte de mim que tremeluzia fracamente no escuro, a parte que eu pensava ter desaparecido, começou a brilhar um pouco mais.
Eu não estava apenas me lembrando de quem eu tinha sido. Eu estava começando a ver quem eu ainda era. Não aconteceu da noite para o dia. Não houve um raio repentino, nenhum discurso grandioso no espelho, mas algo dentro de mim se agitava, lenta e constantemente, como o primeiro sinal do amanhecer após uma longa noite. Aquela carta da Greta fez mais do que me lembrar do meu valor passado. Ela trouxe algo adormecido à tona, uma versão de mim que havia se calado, mas nunca realmente ido embora. Comecei com pequenas coisas. Voltei a fazer meu café do jeito que eu gostava, forte, preto, com um toque de canela. Durante anos, eu fazia como Martim preferia, 2 colheres de açúcar, um pouco de leite. Mas uma manhã, sem pensar, servi minha xícara como costumava fazer e a levei para a varanda. Sentei-me lá, enrolada num chale, bebendo lentamente, saboreando o calor amargo. Parecia um ritual, uma retomada. Naquela mesma semana, desenterrei uma caixa de diários antigos do sótão, dezenas deles, cadernos com espiral, diários com capa de couro, até páginas soltas guardadas dentro de pastas. Eu costumava escrever o tempo todo pensamentos, histórias, fragmentos de poemas. Em algum momento, entre criar os filhos e manter um casamento, parei. Disse a mim mesma que não tinha tempo ou que o que eu tinha a dizer não importava mais. Mas importava, e eu precisava me lembrar do porquê. Escolhi um dos diários antigos, um azul com bordas desgastadas e lombada rachada, e comecei a ler. Meu eu mais jovem era perspicaz, pensativo, ousado. Eu tinha opiniões, humor, raiva, paixão. Sublinhei trechos e fiz listas de sonhos. Eu a tinha esquecido, mas lá estava ela, me esperando, escrita à tinta. Naquela noite, abri um caderno novo e escrevi 3 linhas simples, dei demais sem pedir o suficiente. Não estou quebrada. Ainda estou aqui. Não foi profundo, mas foi honesto, e foi um começo. Comecei a me vestir para mim mesma novamente, não para o Martim, não para as aparências, mas para mim. Comprei um cachecol bordô macio por impulso, do tipo que eu costumava usar quando dava aulas, e o enrolei no pescoço só para ir aos correios. Comprei um batom novo, um tom ameixa intenso. Quando vi meu reflexo na vitrine de uma loja, não me encolhi nem desviei o olhar. Parei. Olhei. Eu me vi. Minha velha amiga Ramona me ligou naquele fim de semana. Não nos falávamos há mais de um ano, a vida e as distrações atrapalham. Mas naquele dia, eu atendi. Conversamos por 2 horas, rindo de coisas que costumavam importar e lamentando coisas que ainda importam. Contei ela um pouco sobre o que estava acontecendo, não tudo, mas o suficiente. Ela não disse muita coisa, apenas ouviu. E quando eu disse, acho que esqueci quem eu era, ela respondeu, não, você simplesmente parou de se ouvir. Isso ficou na minha cabeça. Comecei a dar passos pequenos e silenciosos. Reorganizei minha estante e peguei os clássicos que eu amava, Jane Eyre, Amada, O Despertar. Cada título parecia um espelho. Inscrevi-me para uma oficina de escrita gratuita na biblioteca local, apenas 6 mulheres e uma instrutora voluntária que lia rápido demais, mas sorria com o rosto todo. Não contei para o Martim. Não achei que ele fosse perguntar para onde eu estava indo, de qualquer forma. Cada pequena escolha, o café, o cachecol, a caneta na minha mão, parecia uma declaração. Eu não estava encenando. Contra a corrente de uma rebelião silenciosa, eu estava simplesmente despertando. Lenta, mas completamente, parei de esperar por sua aprovação. Parei de examinar seu rosto em busca de reconhecimento ou elogio. Em vez disso, comecei a observar meu próprio rosto, percebendo quando ele se iluminava, quando se acalmava, quando parecia vivo novamente. Martim notou as mudanças superficiais. Você tem saído mais, disse-lhe certa manhã, enquanto pegava as chaves. Tenho sim, respondi sem dar explicação. Ele me olhou por um segundo a mais do que o normal, não com curiosidade, mas com confusão, como se não soubesse bem o que fazer com aquilo. Não lhe dei respostas porque aquilo não era mais sobre ele. Era meu. Meu despertar não foi estrondoso. Não foi dramático. Não foi para ninguém mais ver ou entender. Foi silencioso, constante, pessoal. Foi o lento revolvimento do solo antes do início de um jardim, o tipo de mudança que não pode ser desfeita. Eu não estava mais perguntando quem eu era. Eu estava me lembrando.
E aquela lembrança, aquela verdade lenta e segura de mim mesma, era mais poderosa do que qualquer coisa que ele já tentará apagar. Depois do meu despertar, não anunciei nada. Não houve ultimatos, nem confrontos prolongados. Não bati portas nem fiz acusações. Isso teria facilitado demais para Martim me rotular como irracional ou emotiva. Não, essa parte foi silenciosa, metódica. Eu não precisava falar alto. Só precisava ser intencional. Começou com a minha rotina. Ajustei-a aos poucos até que não girasse mais em torno dele. Acordei mais cedo. Parei de esperar o Martim chegar para fazer o jantar. Cozinhei o que eu gostava, não o que ele preferia. Se ele perguntasse por que eu não estava comendo com ele, eu dizia: "Ah, eu já comi." Sem explicação, sem emoção, apenas fatos. Comecei a organizar minha papelada, extratos bancários, registros fiscais antigos, apólices de seguro, tudo o que havíamos acumulado ao longo dos anos. Percebi, com um nó no estômago, o quão pouco eu havia me envolvido com nossas finanças desde que me aposentei do magistério. Martim cuidava da maior parte intencionalmente ou por hábito, eu não tinha certeza, mas isso me fazia sentir vulnerável, como se eu tivesse cedido muita confiança sem questionar. Então, aprendi discretamente. Abri uma nova conta corrente em meu nome. Redirecionei os pequenos depósitos de pensão que ainda recebia. Transferi a propriedade da cabana dos meus pais no lago, que permanecia em meu nome desde que eles faleceram, para um fundo fiduciário em vida, comigo como único beneficiário. Aquela cabana era minha, e eu iria protegê-la. Cada passo que eu dava era baseado na retomada do controle. Não se tratava de vingança. Tratava-se de autonomia. Eu já tinha vivido tempo demais reagindo ao comportamento de Martim. Agora eu estava me preparando para o que viesse a seguir, fosse separação, independência ou simplesmente paz de espírito. Também voltei a trabalhar não em tempo integral e nem em uma escola, mas de uma forma que alimentasse meu espírito. Ofereci serviços de edição para redações universitárias e sites para pequenas empresas. Ramona me ajudou a construir um perfil online simples. A notícia se espalhou rapidamente. Consegui 3 clientes em 2 semanas. Os pagamentos não eram altos, mas me lembraram que eu ainda tinha valor além das paredes da nossa casa. O Martim mal notou. Ele me via sair mais de casa, claro. Percebeu que eu usava minhas roupas mais elegantes com mais frequência. Certa manhã, ele disse: "Você anda se esforçando mais para se arrumar ultimamente." Olhei para ele e respondi: "Estou me esforçando para me arrumar." Ele ergueu uma sobrancelha, mas não disse nada. Talvez não quisesse fazer uma pergunta para a qual não estava pronto para ouvir a resposta. Parei de dar informações voluntariamente. Se ele perguntasse como tinha sido meu dia, eu dava respostas educadas e superficiais. Se ele não perguntasse, eu não oferecia nada. O silêncio entre nós costumava ser opressivo. Agora eu o deixava em paz. Isso me dava espaço para respirar. Por volta dessa época, tirei a foto do casamento emoldurada da lareira e a substituí por uma foto de Júlia e Int quando crianças, descalços na grama da antiga cabana dos meus pais. Quando Martim notou a mudança, ele parou. "Onde está a foto do casamento?" "No armário," eu disse. Ele não perguntou por quê. Ele não a colocou de volta. Foi um pequeno gesto, mas simbólico. Nosso casamento, antes a peça central da nossa história compartilhada, não era mais algo que eu queria exibir, não no lugar onde os convidados pudessem vê-lo, não onde eu tivesse que olhar para ele todos os dias. Quanto mais eu recuperava meu espaço, mais clara minha mente ficava. Eu não estava mais preocupada em como nos consertar. Parei de me perguntar: o que há de errado comigo? E comecei a me perguntar: o que preciso para me sentir inteira novamente? Foi nesse silêncio, nessa lenta reconstrução, que comecei a reconhecer minha própria força. Durante anos, pensei que a força tinha que ser alta, gritar para ser ouvida, lutar para ser vista. Mas agora eu entendia um tipo diferente de poder, o tipo que se move em silêncio, o tipo que não implora nem exige, mas simplesmente age em silêncio, com confiança. Cada conta aberta, cada documento organizado, cada escolha feita sem ele, tudo fazia parte de uma trama. Não por uma vingança dramática, mas por liberdade, por clareza, pelo momento em que eu pudesse me manter firme e dizer: estou pronta.
E a verdade era que eu não estava me preparando para deixar Martim. Eu estava me preparando para retornar a mim mesma. Sem anúncio, sem cerimônia, apenas passos silenciosos em direção à mulher que eu quase havia esquecido que poderia ser. O poder nem sempre se desloca com o barulho. Às vezes, ele muda de mãos em silêncio, em espaços onde as pessoas não prestam atenção. Foi assim que aconteceu em nossa casa. Enquanto Martim continuava a se movimentar em seus dias, e-mails, reuniões, ligações, eu também me movimentava. Silenciosamente, deliberadamente, e sem que ele percebesse, o equilíbrio entre nós começou a se inclinar. Tudo começou com a minha presença, não da maneira como eu costumava aparecer para ele, mas como comecei a aparecer para mim mesma. Passei a me movimentar pela casa de uma maneira diferente. Minha postura mudou. Tomei decisões sem pedir. Usei cores que não usava há anos, tons fortes e saturados que chamavam a atenção. Parei de perguntar se os planos combinavam com a agenda dele e comecei a criar os meus próprios. Martim percebeu. No começo, ele não sabia o que fazer. Ele perguntava para onde eu estava indo, e eu respondia, para fora. Não friamente, simplesmente sem rodeios. Eu não lhe devia mais detalhes. Ele piscava, um pouco surpreso, mas não dava continuidade. Talvez não se importasse. Ou talvez estivesse começando a se perguntar o que havia mudado. Essa dúvida, isso era novidade. Júlia me visitava com mais frequência. Ela me ligava semanalmente agora, e não por obrigação. Ela disse que eu parecia mais leve. Essa palavra me impactou, mais leve, como se eu estivesse carregando algo por tanto tempo que minha voz tivesse esquecido como flutuar. Mas ela tinha razão. Eu estava mais leve, não porque meus problemas tivessem desaparecido, mas porque eu não estava mais fingindo ser outra pessoa só para deixar Martim confortável. Certa tarde, ela trouxe o filho dela, meu neto Caleb. Assamos biscoitos juntos, só nós dois, enquanto Martim ficou no escritório. Quando Júlia nos viu rindo na cozinha, sorriu e disse: "Você parece animada, mãe." Só então percebi quanto tempo fazia desde que alguém me descreveu daquele jeito. Até o Wayne ligou mais vezes. Nossas conversas eram curtas, às vezes estranhas, ele é mais reservado que a Júlia. Mas ele começou a fazer perguntas que me fizeram parar para pensar. "Você está feliz, mãe?" ele perguntou uma vez. Eu disse a ele: "Estou trabalhando nisso", e falei sério. Fora da família, pequenas coisas também começaram a mudar. Na oficina de escrita, o instrutor me pediu para ler um dos meus textos em voz alta, um pequeno ensaio sobre sonhos esquecidos e a clareza da meia-idade. Quando terminei, a sala ficou em silêncio por um instante. Então, aplaudiram, aplausos de verdade, nada educados, merecidos. Mais tarde, uma das mulheres, Anne, se aproximou de mim e disse: "Você deveria entregar isso em algum lugar." Sorri e respondi: "Talvez eu faça isso." E, pela primeira vez em décadas, eu falei sério. Até a minha aparência se tornou um ato silencioso de poder. Certa noite, desci as escadas vestindo um longo casaco azul marinho que eu não usava desde os meus tempos de professora. Serviu perfeitamente novamente. Martim ergueu os olhos do celular e disse: "Você está diferente." "Eu me sinto diferente", respondi. E deixei por isso mesmo. Ele começou a notar algumas coisas: a ausência de rotinas familiares, o fato de eu não lembrar mais da lavanderia, o fato de eu não rir das suas piadas sem graça durante o jantar. Certa manhã, ele perguntou se eu poderia ajudá-lo com uma apresentação. Sorri, suave, mas firme, e disse: "Não faço mais isso." Ele me olhou, confuso. "Mas você sempre me ajuda com essas coisas." "Exatamente", eu disse. "Sempre ajudei." E não precisei dizer mais nada. A implicação pairou no ar como um trovão silencioso. Foi quando a mudança de poder se tornou real, quando ele começou a sentir a ausência da versão de mim que ele considerava garantida, não porque eu o estivesse punindo, mas porque eu estava cansada de despejar energia em alguém que só bebia do copo e nunca o enchia de novo. Certa noite, durante o jantar, ele perguntou: "Está acontecendo alguma coisa?" Olhei para ele calmamente. "Sim, comigo." Ele esperou, claramente esperando uma explicação. Não dei nenhuma porque não tinha nada a provar. Ele não era mais o centro do meu mundo. E acho que,
Pela primeira vez, ele percebeu que o poder não estava no confronto. Estava na minha clareza, na facilidade com que eu ocupava meu próprio espaço, tomava minhas próprias decisões e recuperava o espaço. Eu não gritei. Não discuti. Não pedi permissão para crescer. Eu simplesmente cresci. E aquela mudança, silenciosa, constante, inegável, o deixou nervoso. Não porque eu estava indo embora, mas porque ele finalmente percebeu que eu não precisava ficar. O confronto não veio com gritos. Nenhum prato foi quebrado. Nenhum nome foi chamado. Não houve ultimatos tempestuosos ou dramas de portas batendo. Foi mais silencioso do que isso, o que de certa forma o tornou mais poderoso, porque esta não era uma cena para mais ninguém. Era para mim. Tudo começou com um convite formal. Um envelope creme deslizou por baixo da porta numa manhã de quinta-feira por um mensageiro de colete azul marinho. Martin já estava no trabalho. O endereço do remetente estava gravado com o logotipo de sua empresa. Abriu cuidadosamente. Dentro, havia um bilhete escrito à mão em papel timbrado elegante. Prezada Sra. Ramsay, seria uma honra se a senhora se juntasse a nós no jantar de agradecimento aos executivos deste ano. Seu apoio e suas contribuições anteriores não passaram despercebidos. Esperamos finalmente poder agradecê-la pessoalmente. Atenciosamente, Greta Monroe, diretora regional. Encarei as palavras, meus dedos apertando as bordas. Por um instante, me senti tonta, não de choque, mas de reconhecimento. Depois de anos de apagamento, alguém se lembrará de mim, publicamente, propositalmente. Greta Monroe, a mesma mulher que Martin um dia dispensou com um aceno de mão, a mesma mulher que me via como eu realmente era, não uma cúmplice, mas a arquiteta do seu sucesso. Confirmei presença no mesmo dia. Não contei ao Martin. O jantar seria uma semana depois, em um local com paredes de vidro e vista para o rio. Era um evento black tie. Usei um vestido preto longo e justo, com decote de cetim e brincos simples de prata. Ramona veio me ajudar com o cabelo, ondas suaves presas para trás, apenas o suficiente para emoldurar meu rosto. Quando me olhei no espelho, não vi ninguém se esforçando demais. Vi uma mulher voltando para dentro de si. Martin nem sequer mencionou o jantar. Ou presumiu que eu não tinha sido convidada, ou não se importou o suficiente para perguntar. Naquela noite, quando ele voltou do trabalho, eu já estava vestida. Ele congelou na porta do nosso quarto. Você vai a algum lugar? Sorri. Sim, o jantar executivo. Ele franziu a testa. Você recebeu um convite? Sim, da Greta. Virei-me e coloquei minha pulseira. Ela disse que queria me agradecer pessoalmente. Ele ficou parado ali por um tempo a mais. Eu via procurando palavras, talvez até desculpas, mas não lhe dei tempo para encontrar nenhuma delas. Te vejo lá, eu disse, e saí pela porta. O local fervilhava com o tilintar de copos e a suave música de piano. Cheguei sozinha, mas não me senti sozinha. Pessoas que eu não via há anos me cumprimentaram calorosamente, com sinceridade. Greta me encontrou perto da mesa de boas-vindas e, no momento em que me viu, seu rosto se iluminou. Karen, disse ela, dando um passo à frente e me envolvendo em um abraço. Você está deslumbrante. Estou tão feliz que você esteja aqui. Obrigada, eu disse. Fico feliz por estar também. Ela me guiou até uma mesa perto da frente e não atrás, onde os cônjuges costumavam se sentar. Era uma mesa reservada para figuras-chave, e meu nome estava em um cartão ao lado do dela. Quando Martin chegou, 20 minutos depois, ele me viu antes que eu o visse. Senti seu olhar se fixar em mim, depois no cartão de lugar, depois em Greta, rindo calorosamente ao meu lado. Ele se aproximou lentamente, incerto, como se tivesse tropeçado em uma sala onde as regras haviam mudado. Karen, disse ele, com um meio sorriso. Eu não sabia que você estaria aqui. Fui convidado, respondi, virando-me calmamente para ele. Pessoalmente. Greta colocou a mão no ombro de Martin. Você nunca me disse o quão perspicaz sua esposa é, Martin. Ainda me lembro daquela apresentação que você fez há 6 anos, aquela que ela editou. Você deveria tê-la levado a mais apresentações. Você perdeu. Ele gaguejou alguma coisa, uma piada, provavelmente, mas o estrago já estava feito.
O comentário caiu como um holofote sobre a verdade. Ele não tinha me deixado para trás. Ele tinha me expulsado. E agora todos sabiam disso. Não me vangloriei. Não sorri. Apenas olhei para ele com o tipo de calma que só surge quando você não precisa mais da aprovação de alguém para existir. Jantamos juntos. Tive conversas animadas. Ri, compartilhei ideias e até troquei cartões com uma mulher que administrava uma organização sem fins lucrativos e disse: "Precisamos de pessoas como você." Quando terminou, Martim tentou me acompanhar até o carro. Recusei. Eu mesma dirigi, respondi. Esse foi o confronto, sem gritos, sem acusações, apenas clareza, apenas presença. Pela primeira vez em anos, eu me senti plenamente empoderada, não como sua esposa, não como uma mulher esquecida, mas como eu mesma. E ele viu tudo. Tarde demais. Depois do jantar, algo em Martim mudou. Ou talvez tenha sido apenas sua ilusão de controle que se rompeu. Ele viu a escrita na parede, embora não soubesse como interpretá-la. Eu podia sentir isso na maneira como ele se aproximava mais da cozinha, na maneira como fazia perguntas que nunca costumava fazer: "Aonde você vai? Quem era no telefone? Precisa de ajuda com alguma coisa?" Mas o problema do arrependimento é que ele não apaga o que já foi escrito. E a versão de mim que ele tentava reencontrar não existia mais. A justiça final não veio com drama judicial ou vingança amarga. Veio através de algo muito mais poético, a verdade, dita abertamente diante da única pessoa de quem ele menos esperava. 2 semanas depois do jantar executivo, a chefe do Martim, Greta, me ligou pessoalmente. "Karen", disse ela, "sei que isso pode parecer inesperado, mas você estaria disposta a palestrar no nosso almoço sobre mulheres na liderança no mês que vem? O tema é a influência invisível, e, bem, a sua história se encaixa melhor nisso do que qualquer outra que eu possa imaginar." Fiquei em silêncio por um instante, absorvendo a ironia do momento. Eu já tinha sido a mulher que se sentava silenciosamente nos bastidores dos eventos de Martim, esquecida ou ignorada, e agora estava sendo convidada a falar, não como convidada, mas como atração principal. "Sim", respondi simplesmente. "Seria uma honra." Não contei ao Martim, deixei que o dia chegasse de surpresa. O almoço foi realizado em um local sofisticado no centro da cidade, repleto de profissionais, executivos e líderes comunitários. Greta me apresentou com genuíno carinho, falando sobre minha experiência como educadora, minhas contribuições nos bastidores e a força silenciosa que muitas vezes passa despercebida em mulheres como eu. Caminhei até o pódio com o coração firme e sereno. Eu não estava nervoso. Não estava lá para me apresentar ou impressionar. Estava lá para dizer a verdade. Meu nome é Karen Ramsay, comecei. E por muitos anos, acreditei que apoio significava invisibilidade, que amar alguém significava recuar para que a pessoa pudesse brilhar. E por um tempo, me orgulhei disso. Vi Martim sentado lá no fundo, com os olhos fixos em mim. Continuei. Mas então percebi uma coisa. Apoio não significa silêncio. Parceria não é desaparecer atrás de alguém. É crescer lado a lado e ser reconhecido por isso. Passei anos ajudando alguém a construir uma carreira, a aprimorar suas palavras, a navegar pelo seu sucesso, tudo isso enquanto desaparecia lentamente da minha própria vida. Houve acenos de cabeça na sala. Algumas mulheres se entreolharam com cumplicidade. Eu nunca fiquei amargurada com isso, eu disse. Mas eu estava cansada. Cansada de ser excluída de uma história que ajudei a escrever. Fiz uma pausa e olhei diretamente para a plateia e para Martim. Só quando alguém do mundo dele me viu, me valorizou e disse isso em voz alta é que comecei a me lembrar de quem eu era. Esse é o poder de ser vista. E é isso que eu quero que todas as mulheres nesta sala saibam. Você não precisa desaparecer para ser leal. Você não precisa se encolher para amar alguém. E você não precisa de permissão para ter importância. Os aplausos foram reais, não estrondosos ou forçados, mas profundos, constantes e carregados de algo mais pesado do que admiração. Era reconhecimento, solidariedade. Depois, várias mulheres se aproximaram de mim, agradecendo por ter falado. Algumas compartilharam suas próprias histórias em voz baixa, entre lágrimas. Martim então se aproximou.
parecia incerto, o que é incomum. Após manter contato visual, comentou: "Você nunca me disse que falaria hoje." Eu disse: "Não. Não disse." Ele começou a dizer algo mais, mas eu me afastei. Eu não precisava da sua bênção. Eu não precisava da sua resposta. A justiça já havia sido feita não por ele, não pelo conflito, mas por aqueles que importavam, vendo, ouvindo e acreditando na verdade. Greta me escreveu mais tarde naquela semana, dizendo: "Karen, suas palavras comoveram a sala. Agradecemos por nos lembrar que a força não é algo que se faz ouvir. Às vezes, é apenas honesta." Este ano, ficaríamos muito felizes em ter sua participação em nosso programa de mentoria. Vamos conversar em breve. Atenciosamente, Greta. Assim como a primeira carta, esta acabou na gaveta da minha mesa. Mas não estava escondida desta vez. Eu a redigi porque a punição não era a expressão máxima da justiça. Era o meu prêmio, merecido e, inquestionavelmente, meu. Os comentários no almoço pareceram ter um efeito inesperado em Martim e nas outras pessoas próximas a mim. Como se nunca tivessem me visto antes, aqueles que antes se mostravam distantes ou mudos agora se aproximavam. No entanto, eu não buscava mais a atenção deles. Eles eram honestos. E foi exatamente isso que me trouxeram, pela primeira vez. Naquele fim de semana, Júlia entrou em contato comigo com um tom de voz mais grave do que o habitual em conversas ou perguntas sem sentido. "Podemos ter uma conversa cara a cara, mãe?" perguntou ela. No dia seguinte, ela apareceu com um álbum de fotos antigo que devia ter pegado no porão, um que eu não via há anos. Ela o colocou entre nós e o abriu em uma página cheia de comemorações de aniversário, festas de fim de ano e domingos tranquilos passados no sofá, enquanto nos sentávamos no pátio dos fundos, no ar fresco de outubro. "Tenho pensado", continuou ela suavemente, "em tudo o que você fez por nós, pelo papai, por todos nós." Fiquei em silêncio para que ela pudesse falar. "Acho que não queria ver. Você sempre pareceu bem, então imaginei que estivesse tudo bem. Agora vejo que não. Você simplesmente ficou em silêncio." Assenti. Mães às vezes agem assim. O silêncio é normalizado por nós. Com lágrimas nos olhos, ela se inclinou e pegou minha mão. "Desculpa, mãe, por não ter perguntado, por não ter percebido." Sorriu um pouco para ela. "Quando criança, você era bem ocupada. Eu ficava me distraindo." Ela balançou a cabeça. "Agora eu gostaria de te conhecer. Não apenas a mulher que fazia as coisas darem certo, mas quem você é de verdade." Importava mais do que aplausos ou elogios públicos quando ela me atravessou com humildade e amor. Foi terapêutico porque ela finalmente me reconheceu por quem eu era, não apenas pelo papel que eu desempenhava, e não porque eu precisava que ela consertasse as coisas. Mais tarde naquela noite, a Teint mandou uma mensagem. 2 palavras: "Mãe, estou orgulhoso." Foi o suficiente. Poucos dias depois, Martim fez sua própria tentativa. Foi hesitante, desajeitada, mas obviamente uma tentativa. Enquanto eu arrumava as flores do meu jardim, ele começou dizendo: "Tenho pensado em tudo. Como me comportei e tratei você." Permaneci em silêncio e deixei o silêncio falar por si. Suas palavras foram: "Eu estava errado, eu não vi o que você estava passando e te desconsiderei." Olhei para ele. "Sim, você disse." Ele fez uma pausa. "É tarde demais?" Olhei-o nos olhos. "É tarde demais para quê?" "Para desculpas." "Não. Para outra oportunidade de sermos nós mesmos antes?" "Talvez." Ele baixou o olhar. "Só quero fazer parte da sua vida de novo." Dei de ombros gentilmente. "Então você terá que ser uma parte diferente, porque eu não vou voltar atrás." E aí estava a diferença. Eu não estava ressentida. Não estava chateada. Fui explícita. Fui validado sem o arrependimento dele. Uma grande reconciliação não era necessária para mim. Eu havia restabelecido uma conexão comigo mesmo e com as pessoas que amava. Nem todos os finais são barulhentos. Eles não têm versos dramáticos ou música crescente. Como uma mudança de página, são silenciosos e permanentes.
Voltei para o banco do parque onde havia chorado algumas semanas depois do almoço, me perguntando se alguém me veria novamente. Desta vez, carreguei uma garrafa térmica com café com canela e um diário. Não porque tudo estivesse maravilhoso, mas porque eu havia superado algo que costumava me fazer sentir invisível. Sorri enquanto observava os patos no lago, os mesmos diante dos quais eu havia chorado antes. Reli o que havia escrito meses antes ao abrir o diário. Eu dei demais sem pedir o suficiente. Não estou machucada. Ainda estou aqui. A declaração final, eu ainda estou aqui, realmente me tocou. Não é a mesma mulher que um dia ouviu o marido criticar sua aparência, parada diante do espelho do corredor. Não é a mesma mulher que sorria através de um apagamento em jantares. Não é a mesma que esperava ser valorizada por outra pessoa. Não, eu havia mudado, eu havia sido reconstruída a partir dessas mesmas rachaduras. Escrever, dar palestras e orientar mulheres mais jovens que me refletiam muito me deram um senso de propósito novamente. Fora do casamento e dos filhos, eu havia criado algo que era só meu. Agora pendurada ao lado da minha estação de trabalho, a carta emoldurada de Greta servia como um marcador, uma linha divisória entre quem eu era e quem eu havia me tornado, em vez de um prêmio. Martim permaneceu na casa. Vivíamos separados, mas não de uma forma fria. Pequenas mudanças começaram a ocorrer nele, ele estava ouvindo mais, fazendo perguntas em vez de fazer suposições e se lembrando de expressar gratidão. No entanto, não se tratava mais dele. Eu me sentia completa sem que ele se transformasse em alguém melhor. A resposta nunca fora essa. Não houve divórcio ou retaliação na conclusão da minha narrativa. O tipo pacífico, o tipo que não precisa de público, o tipo que se desenvolve gradualmente até você acordar um dia e perceber que não sobreviveu, foi assim que terminou. Você recuperou a consciência. E se aprendi alguma coisa, é que às vezes as pessoas que se importam com você param de te ver, não porque você mudou, mas porque desviaram o olhar de você. No entanto, isso não significa que você desapareceu. Apenas indica que é hora de se ver novamente, abrir os próprios olhos e acender a própria luz. Foi mais do que suficiente, aquela introspecção, aquela redescoberta silenciosa. Foi tudo isso,